Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero trazer um vídeo falando a respeito de uma sugestão que eu vou dar de montagem, né? Para quem adquiriu esses amplificadores do PR4150, do Polivox PR4150. Então, para quem adquiriu ou para quem vai fazer a instalação de quem adquiriu essas placas, esse vídeo pode servir como uma referência, né? Apenas para que você possa ter uma ideia de como a placa pode ser instalada e coisa do tipo, né? Então nós temos aqui a placa do amplificador PR4150 e temos também aqui os transistores, né? Algumas pessoas receberam os transistores, os 2SC ou os tipo 35 e tipo 36, que para utilização com o transformador original do aparelho é mais do que suficiente. Está praticamente superdimensionada aqui a receita, né? Muito dificilmente você vai conseguir queimar esse amplificador, tá bom? Então vamos lá. Eu aqui particularmente estava utilizando esses transistores aqui, ó, da Sanken, né? Com esse encapsulamento. Tanto é que aqui no dissipador eu fiz os furos dessa forma, entendeu? Fiz 2 furos aqui para colocar os transistores nessa posição. Mas eu decidi remover eles para ficar mais fácil aqui de vocês terem uma ideia de como que vocês podem instalar os transistores novos nos amplificadores de vocês aí. É bem provável que a placa original ela tenha os transistores fixos, né? Aqui nesses parafusos aqui, ó, ou aqui nesses de baixo, né? Acho que é isso aqui. A placa original utiliza esses 2 furos aqui, ó, e são através desses 2 furos também que são fixos os transistores de saída de áudio. Então eu vou recomendar a vocês a fazer o seguinte: notem que aqui atrás também tem o transistor que vai ser o sensor de calor, né? E esse transistor aqui ele está exatamente num dos furos que vai ser utilizado para fixação da placa, ó. Tá vendo? O mesmo parafuso que você vai utilizar para fixar a placa, você vai utilizar para fixar também o transistor. Todos os transistores que vão ser instalados no dissipador, incluindo esse daqui, eles devem ser montados com isoladores, tá? Isoladores, aquelas micas que foram junto nos amplificadores de vocês. Então, essa placa, ela é instalada dessa forma em cima do dissipador. Então você vai colocar aqui uma mica, o pior é que eu estou sem nenhuma aqui nesse momento para mostrar para vocês. Você vai colocar uma mica para esse transistor aqui desse lado para poder colocar a placa, certo? E do lado de cá, vocês vão utilizar também uma mica aqui desse lado e outra mica aqui, de forma que a instalação dos transistores, ela deve ser dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Você vai utilizar os buracos que já tem na placa, inclusive os buracos que já são utilizados para fixar o amplificador, para fixar também os transistores de saída. Deixa eu ver se eu tenho transistores aqui usados, para que a gente possa cortar aqui os pinos deles e vocês possam ver como é que essa instalação deve ser feita, tá? Eu prefiro fazer dessa forma que é para não ter erro, você possa fazer uma instalação aí sem dificuldade. Aqui, encontrei aqui 2 parafusos, transistores, né, usados. Eu vou cortar o pino deles aqui, porque você vai precisar de espaço para soldar os fios nos transistores, né? E os transistores com os terminais longos não vai permitir que você faça isso. Então deixa eu ver aqui se os transistores aqui não vão encostar um no outro. Ó, aqui já não encosta mais. Tá vendo? Então um transistor vai ficar aqui e o outro vai ficar de cabeça para baixo nessa posição. Deixa eu desentortar aqui os pinos do transistor também, né, para ficar tudo igual. Para ficar tudo certinho. Pronto. Quando você desmontar o amplificador, você vai se deparar com esses parafusos aqui, ó. Tá vendo? Esses parafusos aqui. São parafusos até que compridos, né? Ó, os parafusinhos originais que fixam a placa ao dissipador são esses parafusos aqui. Então eu vou montar aqui mais ou menos um transistor, né? Vou montar os transistores aqui, eu não vou mostrar a fixação, eu vou mostrar eles prontos e vou tirar umas fotos em detalhes para você ver como é que deve ser feita a instalação deles.
Bom, então como vocês puderam observar aí, dá para usar, né, os mesmos parafusos de fixação do amplificador original para prender os transistores de saída, prender o transistor sensor de calor e ao mesmo tempo também prender a placa, tá? Nesses parafusos aí tem aqui isoladores, né? São dois isoladores, se eu não me engano. Você vai utilizar apenas um, tá? Para você colocar aqui na parte de baixo. Você vai utilizar um isolador e uma roelinha de fenolite, ó, né? Que vai ter na sua placa. Um isolador e uma roelinha de fenolite para colocar aqui na parte de baixo da placa, para que os dois possam deixar a placa na mesma distância que a placa vai ficar quando você prender aqui em cima o transistor sensor de calor, tá? Então ela vai ficar bem certinho. Aqui do lado de cá nós temos o transistor sensor de calor, vai estar aparecendo a imagem aproximada novamente aí, e aqui vai estar o isolador mais a roelinha de fenolite. Depois que você instalou, que você colocou as micas, tá? Instalem os transistores, mas antes dele vocês coloquem a mica. Passa a pasta térmica na mica, fixa a mica no dissipador, depois você passa a pasta térmica novamente na mica, né? Ou no transistor e coloca o transistor em cima da mica. Então você vai fazer um sanduíche, né? Transistor, pasta térmica, mica, pasta térmica e dissipador. Entendeu? Não se esqueça. Transistor, pasta térmica, mica, pasta térmica de novo e o dissipador. Essa é a sequência do sanduíche para você ter uma boa dissipação de calor dos componentes aqui dos transistores, né? Aí você vai fazer o que? Você vai, depois que você fixou a placa, você vai então soldar fios nos transistores, tá? Você vai soldar fios nos transistores dessa forma na imagem que vai estar aparecendo aí, ó. E você passa esses fios por baixo, tá? Pode colocar por baixo, porque quando o dissipador, onde ele vai fixo lá, tem um vão na parte de baixo. Então não tem problema do fio passar aqui por baixo, certo? Aqui os transistores estão meio soltos aqui, porque não são eles que eu vou utilizar os meus, né, que estão aqui daqui a pouco. Mas vocês podem dar uma caprichada na instalação dos transistores aí, dos fios também, entendeu? Você pode até colocar entre os fios e os pinos de cada transistor aquele espaguete termorretrátil para ficar uma instalação bem bonita, né? Que é bacana você dar uma valorizada nessa parte. Aí você passa os fios aqui para o outro lado certinho, no tamanho certinho de cada um e solda eles nos respectivos pinos. A base do transistor PNP na base do transistor PNP, coletor do transistor PNP no coletor aqui do PNP, você nunca pode confundir. Por isso que a placa aqui, ó, vou deixar aparecendo a imagem mais uma vez, ela está bem identificada. Qual que é o PNP e qual que é o NPN. E é por isso que tem base, coletor e emissor, tá? E olhando de frente para o transistor, eu vou deixar aparecendo a imagem de novo para vocês verem, para não ter erro, tá? Essa é a configuração dos pinos, não vão inverter. Se vocês ligarem pino invertido, vai queimar o amplificador, tá? Tome muito cuidado, monte tudo certinho para não ter erro, tá certo? E o aspecto final vai ser exatamente esse, ó, né? O amplificador então ele vai estar montado no dissipador de calor. Vocês podem apertar bem os transistores, né? Antes de ligar, verifica se não há continuidade do dissipador com o GND da placa. Não pode ter nenhum tipo de continuidade, tá bom? Não pode haver continuidade. O terra do dissipador, né, no caso o dissipador, não pode ter contato com nenhum circuito elétrico da placa. Ele tem que estar completamente isolado. A placa tem que estar isolada do dissipador. Tá bom? Se tiver algum tipo de contato elétrico é porque alguma coisa aqui está errada, aqui na mica. Dá uma verificada aí, tá? Tá certo? E é isso, ó. É desse aspecto que ele vai ficar. Depois que você tiver tudo certinho, que você montou tudo certinho, você vai instalar então a placa no receiver. E isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? A parte 2 do vídeo, nós vamos então instalar a placa no receiver e eu vou mostrar para vocês como é que isso é feito, tá certo? Então, no mais, não esquece de deixar aquele like para nos ajudar. É muito importante que você faça isso. É claro que para quem quiser adquirir essas placas elas se esgotaram, tá? Eu tinha feito apenas 20 placas
e um par delas eu utilizei aqui. O outro par foi separado aí para um amigo meu, né? 2 pares foram separados para 2 amigos meus, então já foram 6. E o restante já acabou vendendo tudo, tá? Então na próxima vez, no próximo pedido que eu vou fazer para JLC-PCB, vou fazer bastante pedido dessa placa, porque muita gente está querendo e muita gente está aguardando, tá bom? Então esse vídeo ele vai ficar como uma referência, uma sugestão de montagem. Você pode, claro, montar, se você quiser, se você conseguir, colocar os fios por baixo da placa também, não tem problema nenhum. Você de repente fala assim, ah, mas eu não quero colocar por cima, quero pôr por baixo. Não tem problema, basta que você solde os fios então nos respectivos contatos antes de instalar a placa no dissipador. Aí você consegue fazer por baixo, sempre tomando cuidado de ligar todos os fios certinho para não ter nenhum problema, tá? Depois eu vou desfazer isso que eu fiz aqui, porque como eu já falei, eu não estou utilizando esses transistores, eu estou utilizando esses aqui, ó. Eu vou colocar esses aqui no dissipador, eu quero continuar com eles aqui, tá certo? Então é isso, galera, obrigado por ter assistido, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, valeu!